Tuc-tic-tuc-tic-tuc-tic-tu. Mais um sábado começando aqui, sabadão de carnaval. E claro que você está mais interessado em ver o resumão semanal de notícias, onde trago os principais do hardware e PC Gamer que rolaram durante a semana, alguns rumores, coisas que estão prestes a aparecer no mercado. Na descrição, como de costume, eu deixo todos os tópicos para que você possa ir navegando, também nossas lojas parceiras, nossos grupos de promoções. Agora temos grupo no WhatsApp também, muitos pediram, hein? Grupo do WhatsApp também tá aqui, junto lá no Linktree, é o primeiro link que está aparecendo aqui, acho que é o segundo, terceiro link, não lembro agora. E também, rapidamente, a propaganda deste vídeo, nosso patrocinador Doji, com um smartphone lá da China com uma bateria de simplesmente 22.000 mAh. Dá uma conferida aí que o negócio é muito top. E a gente já volta para mais um resumão. Esse vídeo é um oferecimento de Doji, famosa marca de smartphones chineses com foco em resistência e robustez, surpreendendo na absurda bateria de 22 mAh. E sim, você não entendeu errado. É uma bateria feita para durar vários e vários dias de uso. Conta também com certificação IP68 e IP69K, ou seja, prova d'água e resistência à poeira, conectividade 5G e Wi-Fi 6 impressionantes, 12 GB de memória, 3 câmeras traseiras, uma bem robusta de 108 megapixels e duas alternativas de visão noturna e macro para fotos específicas. Aproveite os preços promocionais no AliExpress e garanta o seu, link na descrição. Imagine você comprar uma placa-mãe high-end, uma Z690 Fórmula, né, que é uma das melhores que a Asus tem. Essa placa estava vindo com um kit opcional da EK, um Cross Steel EK3, onde basicamente é um bloco para o VRM, onde você que tem um sistema com watercooler custom poderia ali ter o seu VRM blocado também. O que acontece, pessoal? Havia ali uma informação que era um bloco niquelado, né? As pessoas imaginavam que seria um bloco de cobre niquelado, mas acabaram descobrindo que era provavelmente alumínio niquelado. O que acontece quando você usa em cima do processador ali, enfim, no mesmo loop do watercooler custom, um bloco de cobre e em outra parte alumínio? Você mistura materiais na água que acaba tendo uma certa condutividade ali. E aí? Pergunta de química, hein? Corrosão galvânica. Diferentes metais com eletricidade. Exatamente, cara. Olha o que aconteceu no Waterblock da EK, em parceria ali com a Asus, cara. Aqui nós temos as imagens, ó, tá vendo? Ele tinha essas possibilidades de você fazer aqui o bloco à parte e tal. E olha isso aqui, cara. Saiu corroendo tudo, cara, comeu tudo, tá? Tem várias pessoas sendo afetadas, você pode ver aqui, ó, danifica o próprio metal, você tem que trocar isso daqui, não tem jeito, tá? Então até fica a dica, a gente viu isso acontecendo com a placa de vídeo também nos resumões passados, aonde o cara, ele usou ali uma pasta de metal líquido, né, e colocou num bloco de alumínio da própria placa de vídeo dele, cara, corroeu o alumínio, tá? Então, tá vendo, ó? Teve esse problema aqui. A EK respondeu aqui para o Tech Power Up dizendo que juntamente com a Asus estão investigando e vão trabalhar ali para atender os clientes que foram afetados, tá? Então, nesse caso seria o ideal ter um sistema apenas com cobre, que claro é mais caro que um mix de materiais, como eles disseram que acabaram usando por aqui. Então, se você tem uma Z690 Fórmula, talvez seria interessante dar uma olhadinha caso você esteja usando esse kit opcional da EK. Talvez, acho que no Brasil é difícil acontecer essas coisas, é meio caro por aqui, né? E olha só quem deu as caras, cara. A AMD lançou um novo driver, né? Para quem tinha as placas da série nova, aí 7000, tava tendo driver. Mas a série 6000, série 5000, tava parada faz uns 2 meses, cara. Até o pessoal veio falar assim pra mim, pô Lucas, mas será que o novo driver ia ganhar mesmo performance? Pô, cara, tá aí, ó, Forspoken, que lançou nesse meio tempo, veio com 7% de performance, Dead Space com aumento de performance, entre outras várias coisas, tá? Então,
Nós temos agora o driver 23.2.1 também apontando suporte para o Hogwarts Legacy, que vai ter teste na semana que vem. Eu sei que eu não trouxe testes ainda, cara, eu vi muito problema de desempenho. Falei assim, cara, eu vou esperar sair um patch. Da última vez que eu fiz um monte de teste com aquele The Witcher 3, todo bugado, cara, versão nova, né? E aí passou uns 5 dias, saiu um patch, eu perdi todos os meus testes. Eu falei, cara, eu não vou testar mais no lançamento, eu vou esperar, a hora que melhorar, a hora que realmente lançarem de verdade o jogo, eu testo. Na semana que vem nós vamos ter testes aqui. Então eles falam até 7% no Forspoken, melhorias para Dead Space, né? Aqui eles falam sobre 4% para Marvel Spider-Man Remastered, 3% Sniper Elite, 6% Shadow of the Tomb Raider, 7% em Quake, enfim, as melhorias são muitas, né? Aqui no caso do Hogwarts Legacy, 4% usando a 6950 XT e a 7900 XT, foram as placas que eles acabaram testando aqui, várias correções de bugs e vários problemas conhecidos também. Mas esse driver, ele também trouxe uns pequenos problemas por aí, tá? O que acontece, pessoal? Esse driver, ele acabou trazendo aqui dificuldades no INU, que é aquele console portátil, aonde ele vai acabar precisando até de uma nova atualização de BIOS, cara. Então esse driver aqui, Adrenaline 23.2.1, acabou bugando e limitando a quantidade de memória que fica disponível para a GPU integrada, tá? Então você acaba ficando com uma limitação de 512 MB com esses novos drivers, e essa Radeon 680M que tem aqui, ela tem 3 ou 6 GB. Então acaba ficando muito pouco, e aí infelizmente trouxe esses problemas. Mas não só, porque isso aqui é algo de muito nicho, né? Mas usuários normais, usuários que têm essas placas de vídeo da AMD, estão dizendo que o driver 23.2.1 bugou o sistema operacional, cara. Olha o tanto de relato que as pessoas falando só, que acabou crashando o PC, precisou reinstalar o Windows, bricou o Windows. Enfim, o dispositivo de boot ficou inacessível, cara. Então, olha, diante dos problemas, cara, eu ficaria meio esperto com esse driver aí, hein? Então demorou tanto para sair o driver. Quando vem o driver, vem com esse tipo de problema, é duro, cara. Infelizmente, cara, a AMD precisa melhorar nos seus drivers, e já faz tempo, tá? Bom, eu tenho falado aqui no resumão já faz um bom tempo sobre a parte de quedas nas vendas, que é normal, cara. Depois da pandemia, teve um boom nas vendas, né? Então era normal que depois que desse uma acalmada, as coisas iam diminuir também. Então o envio de placa-mãe caiu 10 milhões de unidades em 2022. Aqui eles citam, por exemplo, a Asus, que tinha enviado 18 milhões de unidades ao longo do mundo em 2021, em 2022, 13,6, 25% a menos. A MSI tinha enviado 9,5 milhões em 2021, 2022 42% de queda, 5,5. As ROG teve aqui as maiores quedas, ela tinha enviado 6 milhões em 2021 e só 2,7 milhões em 2022, representando 55%. Então assim, o mercado está se contraindo. É normal que aconteça depois de um grande boom como aquele, né? Todo mundo queria comprar hardware, agora o pessoal já comprou o hardware. Então esse tipo de coisa acaba acontecendo, tá? Não fico surpreso. Bom, nós sabemos que GPUs de notebook normalmente são limitadas pela energia. Se você pode fornecer mais energia, elas podem ir além. O que você diria se uma 4080 de notebook pudesse passar uma 4090 tranquilamente só com 20 watts a mais? Uau, né? Ocorre aqui, o Computer Base fez um teste com um notebook MSI com a 4090 e o i9 13950HX, e um outro com uma 4080 e um Core i7. E nesses notebooks, quando você precisa de mais energia na placa de vídeo, há uma alocação dinâmica, que é o Dynamic Boost, onde eles trocam energia entre o CPU e GPU. E esses CPUs são muito fortes, então eles podem trabalhar com menos núcleos, ali, com uma potência menor, e fornecer essa diferença para a sua placa de vídeo. Ele montou um gráfico interessante mostrando o progresso dessa energia e a performance que ele vai oferecendo
em FPS em relação ao tempo aqui no Shadow Warrior 3. O que acontece? Observe que quando você chega num certo ponto, em 150 watts, que é o máximo, em relação a 4090, olha só aqui, ó, a 4090 com 130 watts tem o mesmo desempenho da 4080 com 150. Então bastou 20 watts de diferença para você conseguir igualar o nível de desempenho da 4090 com a 4080. Se você pudesse passar dos 150, por exemplo, oferecer aqui 170 watts no notebook com a 4080, eu vou estar ultrapassando a performance que a 4090 pode nos oferecer, tá? Então ele mostra aqui, ó, como é que foi esse ganho, justamente aqui, ó, olha lá, em 120 watts, a 4090 estava com 89% de performance relativa e 140 a 4080 estava com os mesmos 89%, e bastou ali estar em 150, ou seja, 30 watts a mais, passou a performance da 4090, cara. Interessante, né? Então, de repente, vale mais a pena comprar o notebook com a 4080, que é mais barato que o da 4090, e simplesmente liberar um pouquinho de energia ali, que você já consegue ultrapassar o desempenho pagando menos, tá? Pessoal, aqui nós temos um teste do Bull Labs com aquela GPU chinesa lá da Moore Threads, né, a MTT S80. O cara testou contra uma GT 1030, até fica estranho, porque, pera aí, cara, é uma Triple Fan com conector de alimentação versus uma 1030, o negócio não tá muito bem aqui não, cara. Esse é um potencial futuro quarto player, então ficaria a AMD, Nvidia, Intel e a Moore Threads, mas por enquanto o negócio não tá muito bom não. Comparar com a 1030 é duro, cara. Até porque a placa tem 4.096 núcleos, 16 GB de VRAM, PC 5.0 e tal. Duplo conector de alimentação, tá? Mas a 1030 consome 30 watts, cara. Ela tem uma série de limitações, ela só funciona em certas placas-mães, certos monitores, não suportam Windows moderno, só suporta DirectX 9, aí já quebrou as pernas da placa, né, cara? Não suporta DirectX 11 e 12, já matou quase 90% dos jogos do mercado atuais. Então, aqui tem uns testes comprados com a 1060 também e tal. Cara, tá fraquinha. Tem um jogo ou outro que ela passa GT 1030 aqui, mas normalmente, cara, tá bem abaixo. Então, assim, é complicado, cara, é complicado. Em relação ao GT 1030, GT 1030 é uma placa muito fraquinha. Essa aqui tá sendo pior, então não dá pra se animar com uma placa dessa. Ela chama atenção pelo tamanho, cara, mas na performance ela não entrega nada, cara. Talvez daqui a uns anos isso daqui acabe melhorando, tá bom? Bom, aqui nós temos a Best Buy lá nos Estados Unidos, eu já tive a oportunidade de ir por lá. A Best Buy é um parceiro da Nvidia que vende o modelo Founders Edition nos Estados Unidos. É a única empresa nos Estados Unidos que vende essas placas aqui oficialmente fora do próprio site da Nvidia, tá? E eles estavam trazendo descontos muito grandes nas placas RTX 30. Significa que vai haver um corte de preço geral? Talvez sim, talvez não. Mas vindo da Best Buy, vindo da parceira oficial da Nvidia para esses modelos, indica alguma coisa, tá? Observe só, a 3090 Ti, aqui nós temos o preço MSRP, hoje está por 879. Tudo bem que não foi essa queda, porque já faz tempo que ela tinha caído para desses $2.000 aqui. Chama a atenção, cara, particularmente a 3080, né, de 699 por 419. Imagine você ver uma 3080 no Brasil com preço de 3060 Ti, tá vendo aqui, ó? 399 para 419, praticamente o mesmo preço. Imagine ver ela hoje aí por, sei lá, cara, R$2.800 uma 3080. Você iria comprar uma 3080 nesse preço? Eu acho que você iria comprar, né? A 3060 também caindo aqui um pouquinho, mas de fato aqui, ó, 3080 Ti e 3080 foram as placas que mais caíram. Aqui nós temos os prints das páginas, né, que estão esgotando por conta da redução de preço que teve lá, teve uma bela promoção, tá bom? Aqui nós temos a Intel lançando os novos CPUs para a plataforma LGA 4677, são CPUs com o codinome Sapphire Rapids, já falam há muito tempo sobre esse tipo de processador. Então a gente tem aqui a linha W3, W5, W7 e W9. Basicamente são CPUs que suportam uma grande quantidade de memória RAM, por exemplo, 4 TB DDR5,
8 canais de memória, uma porrada de lanes PCI Express. Aqui eles falam que do PCI 5.0 para até 5 placas de vídeo, até 56 núcleos, entre várias e várias outras melhorias, tá? Basicamente CPUs para servidores, workstations, né? Aqui nós temos a lista dos CPUs que foram lançados, então o W3, W5, W7 e W9, que seria aqui o CPU mais forte no momento, que é o W9 3495X, que tem 56 núcleos, 112 threads, 4.8 GHz, tá? 350 até 420 de consumo. Se você for ver, cara, proporcionalmente ele consome menos que o Core i9 3900K, porque o 3900K tem 8 núcleos performance, acho que 16 eficiência, né? E chega a bater quase 300. Aqui você tem 56 núcleos, tá? Então tem muito mais núcleos aqui. Claro que é um CPU para servidor, tem foco diferente, né? Enfim. E há o suporte aqui então a 4 TB de memória RAM. E paralelo a isso, as fabricantes de placas-mães estão lançando as placas para isso. Aqui nós temos a ASUS lançando a ProWS W790 Sage SE Special Edition e a ProWS Ace. Basicamente, nós temos aqui a foto das placas, onde elas suportam, essa aqui é a Special Edition, ela suporta múltiplos slots PCI Express, 3 M2 5.0, tem 8 slots de memória, suporta então 8 canais de memória independentes no DDR5, uma placa realmente ultra top aí para quem quer montar uma workstation muito forte. Suporta 2 TB de memória RAM, né? Então o CPU suporta até 4, a placa-mãe suporta até 2, ok? E as placas têm Dual LAN, aqui no caso a Special Edition tem Dual LAN de 10 gigabits, né, para você poder usar um negócio aí mais robusto, faz sentido isso. A ASRock, ela também lançou uma placa aqui, a W790WS, né? Ficou redundante os dois WS aqui. O que chama atenção nessa placa é a múltipla capacidade de slot M2 que a placa tem. Então, a placa já tem aqui 4 slots PCI Express 5.0, 4.0, então já são 5 M2, tá, na placa-mãe. E você pode utilizar essa Blazing Quad M2 Card, que é uma placa de vídeo de SSD com mais 4 slots. Cara, o negócio vai ficar monstro aí. E, inclusive são PCI Express 5.0, são X4, então você teria que usar um slot desse que é X16, então X16 dividido por 4 dá certinho para você ligar 4 SSDs deste aqui. Realmente é muito forte. Você vê aqui, ó, o bloco do VRM tem até umas fanzinhas aqui. A placa parece bastante robusta. Pessoal, que nós temos a Western Digital anunciando HDs de 22 e 42 terabytes para os consumidores finais, para os usuários domésticos, aonde eles falam que é a maior capacidade que eles já lançaram para um consumidor doméstico. Aqui nós temos o vice-presidente de pesquisa lá deles dizendo que os usuários consumidores finais estão gerando cada vez mais dados nas suas próprias casas, mais do que 20 terabytes, e por isso que eles estão lançando dispositivos como esse. Aqui você pode ver como é os dispositivos, essa é a versão de 22 terabytes e essa é a versão de 44, que provavelmente é mais um disco em RAID, por isso que aumentou o tamanho na lateral aqui, tá? A gente vê a caixa, ó, são dispositivos USB, tá? Então assim, ele vai ter uma fonte externa, claro, e você tem o USB-C ou USB-A, caso você queira estar utilizando 3 anos de garantia. Ocorre que o preço dele, se você for ver bem, né, a versão de 22 está $600 e a versão de 44 está 1.500. Ou seja, peraí, tem alguma coisa errada, né? Eu posso comprar 2 de 22 por 1.200, ou seja, 44 por 1.200 ou 44 por 1.500. Tá meio esquisito esse preço já. Mas tem outro detalhe, né? Se eu quiser comprar um HD interno logo, cara, ó, eu vou comprar um Red Pro NAS, que é um HD muito bom, né, interno. 22 terabytes eu pago 499. Então 499 versus 600, já pago mais barato. Tem também aqui o Gold Enterprise Class SATA, né? Então assim, a vantagem desse aqui é você poder levar para onde você quiser, mas não sei se as pessoas ficam movimentando tanto de um lugar para o outro um negócio desse tamanho aqui.
Então o preço veio meio desregulado, um pouco fora da realidade, mas tudo bem que você está pagando por esse conjunto aqui que parece tipo uma mini NAS aí para você, né? Ok, pessoal, aqui nós temos a data, falando em armazenamento, lançando um SSD M2 NVMe de 4 TB para o PlayStation 5. Ele suporta até 7.400 MB por segundo de leitura, 6.600 de gravação. No PlayStation 5 ele vai funcionar até 6.300 MB por segundo, que é mais que suficiente. Ele é um pouquinho mais rápido no PC, tem uma durabilidade muito grande. Aqui nós vemos como é que é o formato dele, tem um mini dissipador para você já colocar aqui no seu PlayStation 5. E nós temos aqui o Gabriel Ferraz, que trabalha lá no TechPowerUp, inclusive um abraço para você, Gabriel, que já catalogou todos os detalhes aqui do Adata. Ele mostra outras versões, não tem só o de 4 TB, apesar que 4 TB vai ficar muito top, hein? Tem de 1, 2 e 512 GB, tá certo? E ele oferece aqui então esse endurance monstruoso de quase 3 petabytes, cara. Insano. É isso aí, cara. Assim como a MSI fez, a Gigabyte também está liberando até 192 GB DDR5 na plataforma Z790, tá? Então isso sai dos antigos 128 GB para 192 GB, onde você pode usar memórias de 64 GB ou 96 GB em duas memórias, dependendo da sua placa-mãe. O máximo que eles falam aqui é de até 7.000 MHz com dois módulos de 24 GB. Então, para você usar uma capacidade tão grande, precisaria usar a frequência mais baixa ali, provavelmente 5.200, 4.800, tá? Isso aqui para o usuário final é mais que suficiente. Dificilmente a pessoa passa de 32 GB, alguns vão até 64 GB, mas, né, 192 realmente o cara já tá quase indo para uma workstation, né? Aqui nós temos a Acer Predator com uma queda de preço nas suas placas. Eu mostrei para vocês isso na semana retrasada, se eu não me engano, que a Intel está fazendo cortes nas suas A770, e essa aqui da Acer, que é um modelo customizado, bem diferenciado aqui, né, também está caindo. Essa aqui é uma das placas que oferece 16 GB de memória, assim como a versão Limited Edition da própria Intel, tá? Então ela está caindo ali 13% em relação ao preço que era, e isso é necessário para a Intel se manter competitiva, porque os drivers não estão lá essas coisas ainda, cara. Talvez melhore sim, né? E mais gerações aí talvez impulsione um pouco mais. Aqui nós temos uma 3D-FX Voodoo 5 extremamente rara, uma placa que não foi lançada no protótipo, com 4 GPUs, né? E com 4 cores, podemos chamar essa placa de Quad GPU. Cada GPU tem 14 milhões de transistores, tá? E a quantidade de memória aqui é 128 MB, que para a época, se eu não me engano, 2000, isso aqui era uma das maiores capacidades que existia numa placa para o consumidor final, tá? E essa placa está sendo vendida por 15 mil dólares, deve dar uns 80 mil reais mais ou menos, cara. E tem uns lances aqui, cara, o pessoal tá querendo comprar, hein? Eu tenho várias placas antigas aqui no meu museu do hardware, faz tempo que eu não trago um episódio por falta de tempo, né? Confesso que precisava voltar com esse projeto. Comenta aqui nos comentários se você gostaria de ver o museu do hardware aqui no canal. Agora no campo dos rumores, pessoal, nós temos aqui a 4060 desktop e mobile, utilizando o AD107, né? Havia uma especulação que poderia usar o AD106. E aqui nós temos o Cockpit informando as prováveis especificações, onde ela teria 3.072 núcleos, 8 GB de memória, já era esperado 8 GB nela. Por Lucas, mas a 3060 tem 12, mas aí foi por conta do barramento, que é 192 bits, precisaria ser 6 ou 12, né? Então, para não ficar 6, que é pouco, colocaram 12. Assim, eu sei que é confuso. 115 watts de consumo, o pessoal fica pegando no meu pé. Lucas, é watts, cara. Eu sei que é watts, mesmo assim é watts. Eu vou falar watts para vocês aqui. 24 MB de cache L2, que é uma quantidade insana, bizarra, que compensa esse baixo barramento que a placa tem de 128 bits. E sim, é estranho ver a placa com um barramento tão baixo assim, tá? Então aqui nós temos as especificações que já foram divulgadas, tá?
e vamos aguardar para ver se elas irão vir se confirmar. Temos aqui também a 4070, que foi fotografada, cara, olha aqui, ó, usando o AD104-250A1, é um chip de qualificação, tá? Já existem ao menos 3 identificações das 4070. É especulado que ela já entrou em produção no mês de fevereiro e pode ser lançada em abril. Então, 4070 que tem as especificações vazadas, praticamente isso aqui já se confirmou, né? 5.888 CUDA cores, 12 GB de memória, 192 bits. Então, ela seria uma redução da 4070 Ti, a mesma AD104, porém numa nova variante, consumindo 200 watts. Então, realmente, o consumo das placas está reduzindo. A própria 4060 por 115 watts é uma redução muito boa, né? Vamos ver agora o preço, porque as placas 40 têm sido precificadas lá no alto. Nós temos aqui o 7950X3D no Geekbench, trazendo uma performance no single core abaixo da versão 50X normal. Esses CPUs com cache 3D acontecia isso, cara, não me surpreende. O 5800X3D também perdia em benchmarks sintéticos para o 5800X, tá? Mas games é onde realmente é o diferencial. Então esse tipo de teste aqui, cara, realmente não vai mostrar nada do que tem a entregar um CPU com cache 3D. Inclusive, eu já recebi esse daqui, hein? Talvez foi eu que vazei. Não, tô brincando, foi eu não, cara. Já recebi, em breve a gente vai ter o reviewzão aqui no canal. Bom, convido vocês a entrarem no nosso grupo de promoções. Nós temos agora o grupo no WhatsApp, tá? Temos os 2 grupos no Telegram, um de hard, um de smartphone. Só clicar no link que está aparecendo aqui, você vai para o nosso Linktree, aonde você pode selecionar aonde você quer entrar, tá bom? Inclusive testei uma interface nova aqui hoje no resumão para ver o que vocês acham. Então, um grande abraço para vocês. Na semana que vem voltamos com os nossos vídeos. Valeu, falou, tchau, tchau e bom carnaval para vocês aí.